espírito. Bom, eu não vou colocar o estudo das... Ih, a Glaê está se perdendo aí hoje, hein? Eu não vou fazer o estudo das questões do Livro dos Espíritos hoje, porque nós temos perguntas específicas no Livro dos Espíritos sobre o perispírito, tá? Então, tá assim, o perispírito não é exclusividade do espiritismo, tá? Então, não foi inventado pelo espiritismo. Tá? Kardec chama de perispírito, Aristóteles de corpo sutil e etéreo, o budismo também tem outro nome, a Cabala hebraica, o Leibniz, Orígenes, Pitágoras, até o Pitágoras nessa daqui, também chamou de carne sutil da alma, Paracelso, corpo astral, Paulo de Tarso, corpo espiritual ou incorruptível, tá? Então, passar rapidinho. Vamos falar de alguns conceitos básicos que eu já falei anteriormente, mas eu gosto de deixar bem claro para todos que eu vou revisando sempre alguns conteúdos, né? Por exemplo, o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, onde vocês observarem essa figura aí amarela, eu estou representando o espírito na sua essência, tá? Na sua essência. Então, é aqui que é a parte inteligente, tudo está aqui. Nosso pensamento sai daqui, nosso sentimento. Mas só que para o espírito poder se manifestar no mundo, né, ele vai usar o perispírito, que é o corpo permanente do espírito errante. Esse termo errante, acho que é a primeira vez que nós estamos falando aqui com esse grupo, é um termo que Kardec, que os espíritos deram, significa todos os espíritos que estão nesse processo de evolução, né? Um espírito de luz já não é um espírito de luz, um espírito super perfeito, né? Ele já não é um espírito errante, tá bom? Eu acredito que esse termo errante é que nós estamos sujeitos a acertos e erros, usamos o livre-arbítrio e em função dessas escolhas, a gente começa a traçar o nosso futuro próximo e, dependendo mais ainda das escolhas, o futuro mais distante. O corpo físico é o corpo material, aquilo que a gente chama aqui na Terra, o nosso é o corpo humano, né? É o corpo material durante a encarnação. Então, o nosso corpo de carne e osso é o corpo físico. E nós todos aqui somos esse conjunto, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Quem pensa é o espírito, quem sente é o espírito, mas ele precisa de um corpo para que ele possa se manifestar no mundo, tanto no plano espiritual quanto aqui. E para a gente, quando a gente reencarna, a gente veste mais uma roupa, que é o corpo físico. Ok? No Livro dos Espíritos está a pergunta 93. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Essa é a pergunta que Kardec fez, trabalhando com os médiuns, né, e aquelas irmãs médiuns também, e os espíritos agora respondem. Envolve o espírito uma substância, essa é uma forma simplificada, escolhida naquele momento pelos espíritos. Tá? Não adiantava, naquele momento, dar um detalhamento muito mais, assim, complexo, né, sobre esse tema. Então, ele fala assim, o espírito, o ser, é envolvido por uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Bem vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Tá? Isso é o que está no Livro dos Espíritos. Aí nós vamos procurar entender um pouquinho mais essas colocações.
Eu coloquei assim, perispírito é um corpo semimaterial que envolve o espírito e lhe dá forma, tá? Isso não é meu, isso aí peguei, não sei se é do Livro dos Espíritos, né? Ou outro. Esse semimaterial, ele quer dizer, é uma matéria feita assim do fluido universal, que é a matéria básica. Então, é um corpo material, mas para ele se ligar com o espírito, ele tem que ser bem sutil. Até que existe um termo que vocês vão ver, que é uma matéria quintessenciada, quintessência. É uma matéria super, hiper leve, sutil. Pergunta 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Tá? Tem uma aula que a gente vai dar, não sei se está próxima aí, que é sobre a evolução da alma, evolução anímica, sabe? Que a gente vai, espero que numa aula a gente consiga passar os conceitos para vocês, como é que o espírito constrói o seu corpo. Esse corpo não foi dado, o espírito não nasceu como a gente está aqui, sabe? Nós não começamos como seres humanos, assim, tão complexos como nós somos, com sentimentos mais refinados, sabe? Emoções, amando, pensando, tendo a inteligência, tendo livre-arbítrio. Não, nós tivemos uma origem, tá? E é muito importante que a gente conheça esse processo. Então, eu estou falando agora uma coisa que a gente vai detalhar mais para frente. Então, ele fala assim: isso é retirado do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Isso é o que está no Livro dos Espíritos, né? Na verdade, é uma adaptação do envoltório, tá? A pergunta é uma subpergunta, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tornam um espírito mais grosseiro, tá? Aí a resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. O exemplo é Jesus. Então, vejam, Jesus, um espírito da esfera crística, ele, se tivesse, tem um espírito, é um perispírito, seria um perispírito super delicado, e ele, para renascer, e ele renasceu pelas vias normais, ele teve um preparo que foi muito demorado, até que o perispírito dele pudesse ter uma característica adequada para a reencarnação dele, tá? Pergunta 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, tá? Então, isso que é chamado perispírito, ele tem forma determinada e pode ser perceptível? A resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Esta é uma resposta geral, genérica, que foi dada pelos espíritos superiores, e nós sabemos, por outras literaturas também, que nem sempre é assim que o espírito pode tomar a forma que ele quer. Depende do espírito, sabe? Depende do grau de elevação dele. O Kardec, aqui, esse trabalho, grande parte das perguntas tem respostas para espíritos relativamente evoluídos como a gente, tá? Medianos. Nem lá em cima, nem lá embaixo, tá? Mas, em linhas gerais, é isso mesmo. Fiquem à vontade para perguntar. Estão vendo as figuras? Ela está clara para vocês?
balança a cabeça e... Eu coloquei assim, está escrito, assim nós somos. Como é que nós somos? Aqui tem, novamente, essa centelha divina aqui, que é esse amarelo, que está escrito embaixo, Espírito, e aqui é a inteligência, é aqui a sede dos sentimentos, é aqui a personalidade, é aqui o arquivo central da nossa mente, ok? Está tudo aqui. Mas ele sozinho não ia fazer nada. Então, ele teve que criar, ao longo do seu processo evolutivo, um corpo para sua manifestação, que está escrito perispírito. Então, essa forma humana, o espírito inicialmente chamado de mônada, levou séculos e séculos para chegar neste momento, que é o momento que nos interessa. Então, quando nós estamos no plano espiritual, o espírito está sempre revestido deste corpo, e quando a gente encarna aqui na Terra, aí nós precisamos de um outro corpo, aí tem o corpo físico, tá? Na figura da direita, quando a gente está em meditação, ou está em trabalho espiritual, ou está dormindo, pode ocorrer o que é chamado o desdobramento, tá? O espírito, nosso espírito, mais o perispírito, e a gente fala espírito mesmo, né? Quando você falar em espírito, eu vi um espírito, né? Nós vimos o quê? Nós vimos o perispírito dele. Nós vimos o corpo espiritual, tá? Então, esse é o desdobramento. Mas notem que tem uma ligação da fronte à fronte, tá? E essa é a ligação vital. E ele estica. Se vocês estão dormindo e, e vão lá para o Japão, com saudade do Japão, de um sushi, etc., ele vai esticar. Aí alguém bate a porta lá, ou dá um ronco mais forte, e você se assusta, o espírito vem na velocidade da luz. E às vezes, ele vem tão rápido que a gente tem um choque da impressão. Alguém já teve a impressão de cair da cama? Algumas vezes, né? Da impressão que você estava... eu estava quase dormindo. Você estava naquele limiar do sonho, né? Já te atendo, Alessandro. Então, você tem aquele choque, que é o retorno do espírito. Fala, então, vamos para outra. Aqui também é a mesma coisa, sabe? É um desdobramento, e é aquilo que eu mais ou menos mencionei para vocês. O perispírito, ele liga, isso aqui é um resumão, ele liga o espírito ao corpo físico. Então, ele é um corpo que é como um corpo intermediário, né? E é o meio que usa para agir no plano espiritual ou material, tá? É constituído de matéria sutil, de baixíssima densidade, formado do fluido universal de cada globo. Absorve fluido universal ou prana. Então, ele atrai, né, aquele fluido universal que nós usamos para os passes. Ele permite que os espíritos se identifiquem e reconheçam uns aos outros no plano espiritual. E, quando o médium tem evidência suficiente, porque a evidência também é uma escala, né, de evidência. Alguns vêm muito raro, mas vêm com muito boa definição, e outros mais, assim, contornos, tá? Então, ele permite que os espíritos se identifiquem, e os médiuns podem identificar, de alguma forma, o espírito comunicante, principalmente quando ele é conhecido. Permite que os espíritos se identifiquem. E depois, o quinto, é o molde, a forma do ser corpóreo. Então, o ser corpóreo que está nascendo vai preenchendo ali aquele espaço, que é o perispírito. A alma, e eu chamo aqui o espírito, jamais se separa do seu perispírito.
Isso daí está no livro dos médiuns, acho que é a pergunta 54, item 54. Então, já comentei isso. O perispírito faz parte integrante do espírito. Também já expliquei isso para vocês. Uma das funções do perispírito é agir sobre as células, e isso é importante, tá? Uma das funções do perispírito é atuar sobre as células e os tecidos durante a vida embrionária, levando-os a se diferenciarem nos diversos tecidos e órgãos. Então, a gente chama assim, ele é modelo organizador biológico. Então, quando a gente vai reencarnar, já tem um espírito preparado para o reencarne, tá? Então, ao momento da concepção, e a partir desse momento da concepção, começa a haver a divisão das células e o crescimento. E como é que esse corpo ele vai crescer, tá? O DNA traz algumas características, mas não necessariamente todo o conteúdo do corpo que aquele ser vai ter. Então, é chamado esse modelo organizador biológico. Ele tem lá, olha, ele já tem o coração, tem os rins, pulmões, tem o fígado, tá? Então, tudo aquilo lá já existe, porque já existiu antes. Ele já existiu antes. Só que no processo do reencarne, isso vocês podem ver com mais detalhes no terceiro livro da série do André Luiz, tá? Missionários da Luz. É um livro, para quem quer conhecer num livro só muito do Espiritismo, mas muito mesmo, esse livro é fantástico, tá? Ele tem que ser lido com um lápis na mão para sublinhar, para reler, às vezes pegar alguma palavra no, no dicionário. Eu prefiro ler do que ver qualquer gravação, principalmente desse livro. Fala, Tati. É Missionários da Luz? Missionários da Luz. Obrigada. É um livro do Chico Xavier, como médium, e o André Luiz, como espírito. Então, não é um livro assim fácil. Pode ser até que algum dia eu fale isso numa preleção, tá? Que foi nos sugerido que nós incentivássemos o pessoal que vai ouvir as palestras a lerem mais, a estudarem mais. E esse é mais, só que não é qualquer pessoa que tem paciência hoje para ler, mas esse livro, para quem quer conhecer, é um livro fantástico. Quem já leu esse livro? Pode falar aí, porque eu não. Só, eu estou vendo só 8. Eu li há muito tempo e recentemente, enquanto ia na academia, eu ouvi o audiolivro também. Né? Muito legal. Esse livro aí tem capítulos que falam assim, preparando experiências. Então, tem uma moça que vai reencarnar, sabe? E ela passa. Ah, outra coisa, não são todos os espíritos que passam por esses cuidados todos, porque tem espíritos mais elevados e mais atrasados, que têm outros processos para o reencarne. Mas, nesse caso, é uma moça que ela tinha se perdido na última encarnação, porque ela era muito bonita, e a beleza dela atrapalhou muito a evolução dela. A beleza, a riqueza, isso é legal, né? Você chama atenção, você tem muitas oportunidades aí, mas é uma porta estreita, sabe? É difícil de passar. Então, é uma prova. A gente, às vezes, quer uma coisa, mas nem sempre que a gente quer é o melhor, sabe? Aura. Depois eu volto no perispírito aí, porque essa apresentação, originalmente, eu juntei a apresentação do perispírito com uma apresentação sobre a medicina psicossomática. Eu não vou passar toda, né? Eu terei alguns slides. A aura é uma emanação de luz projetada pelo espírito e perispírito.
Aqui eu botei algumas palavras minhas, porque eu acho que, sei, ou dessa parte agora, eu não sei, eu acho que fica mais, porque quem emana a luz é o espírito. Só que a luz que sai é filtrada pelo perispírito, tá? Por isso ela é projetada pelo espírito e perispírito. Tem a forma oval e reflete o estado mental, emocional e no indivíduo encarnado o seu equilíbrio físico, tá? Tem sentido. Então aqui está um moço, uma aura bem legal. Você olha assim e você fala assim, puxa vida, esse cara está bem equilibrado, tá? Então mostra o corpo perispiritual, tem um que está bem assim, onde está escrito duplo etérico, e não é bem ali. O duplo etérico, ele está encostadinho na pele. Não é que ele está encostadinho na pele. Existe um problema aí de explicações que não são feitas completamente. O duplo etérico, que eu vou falar mais para frente um pouquinho, ele é um duplo do nosso corpo. É como se fosse um corpo plasmático, de plasma, sabe? Como se ele estivesse projetando, ele é maior do que a gente. Ele fica a cerca de 1 centímetro. Então, não é um corpo que só existe na superfície do nosso corpo. Não, ele integra, porque eu imagino agora, eu imagino que, eu já abro para você, Débora, eu imagino que cada célula, ela funciona como um motorzinho, como um ser, e ela tem o seu duplo também. Fala, Débora. Aura, tá? E os espíritos podem ver, e os médiuns videntes também podem ver. Eu vou mostrar para vocês a o próximo slide. Do lado esquerdo, vocês estão vendo uma moça que tem assim, espírito e corpo equilibrado. A aura é clara, tá? Normalmente, aura, assim, mais para dourada, cor dourada, amarelo. E agora estou tentando recuperar de memória uma aura de uma pessoa inteligente, uma aura mais com lilás, uma pessoa mais espiritualizada, uma aura mais azulada, uma pessoa mais santificada, sabe? Humilde, assim, humilde no sentido, assim, de ser uma pessoa muito boa, né? Então, você olha a aura da pessoa, a cor da aura, ela indica se a pessoa, se for escura, uma aura escura significa a luz do espírito não passa pelo perispírito legal, né? Então, fica assim, uma coisa cinza, escura, uma pessoa que não é boa, é ruim. Não é tanto ignorante, mas é uma pessoa ruim. Então, existe forma de você olhar, vejam nessa figura da direita, nessa região assim do gástrico, é uma região que o médium, ele vê que tem, muitas vezes, quando nós fazemos assim consulta mediúnica, nós não temos feito muito no centro agora, porque agora estamos com o grupo mediúnico se formando, né? Mas numa consulta, por exemplo, fulano de tal, eu não falo o nome, né? Eu falo essa ficha aqui, ou falo o nome quando ninguém conhece. Quando o pessoal conhece, eu não falo o nome. Então, alguns médiuns falam assim, olha, eu vi uma cor muito escura saindo de tal região do corpo. Então, vamos supor, olha, eu estou vendo um vermelho ou uma coisa escura. Aqui pode ser o início de uma doença. Essa moça aqui, por algumas atitudes aí,
ou alimentação, um monte de coisa, ela afetou o seu perispírito, tá? É o perispírito que está fazendo com que essa aura seja, assim, escurecida. Então, é um prenúncio de doença. Às vezes a pessoa vai no médico e não dá nada. Por quê? Porque a doença ainda está no perispírito. Mas, para o médium, ela já se apresenta. Só que você precisa confiar muito no médium para você poder passar para a pessoa que foi lá tomar um passe, e você vai dar uma resposta. Você precisa confiar muito no médium para falar para a pessoa, olha, você está com um problema aí no teu estômago, no teu intestino, ou em tal local, porque tem falhas, né? Por isso que é importante um curso de mediunidade para se entender. Tem gente que não entende, trabalha de forma mais fanatizada e não se cuida, não se cuida. Então, a mediunidade é um capítulo à parte. Temos que tomar cuidado. Tá bom? Falar um pouquinho dos chakras. Deixa eu ver o horário. Acho que vai dar tempo de eu chegar até o final hoje. Mas eu também não tenho muita preocupação, caso não dê tempo, eu posso alterar o programa, a ordem das aulas, tranquilo, tá? Aqui, nós vamos ver isso mais, acho que no curso de passes, né, com mais detalhes, mas é muito importante falar dos chakras, que são centros. Aqui tem duas definições. Uma delas é os centros vitais, são pontos de conexão ou enlace pelos quais flui a energia de um a outro veículo ou corpo do homem. Isso aí foi o Leadbeater, acho que é essa a pronúncia, no livro Chakras. E o Edgar Armond, no livro Passes e Radiações, fala centros de força ou rodas. Ele já chama os chakras de centros de força ou rodas. Rodas eu nunca, na prática, nunca ouvi. Então, é centro de força, ou chakras. São acumuladores e distribuidores de força espiritual, situados no corpo etéreo. É esse corpo que eu falei para vocês, que é o próximo slide. Pelos quais transitam os fluidos energéticos. Esse é o Edgar Armond, no livro Passes e Radiações, que é um livro que a gente vai utilizar parcialmente no curso de passes. Não sei se, eu acho que grande parte de vocês não vai participar, pela distância ou por outros motivos, não sei, mas, lógico que vai depender também da vontade de cada um e da disponibilidade de estarem presencialmente, que acho que esse é o maior problema. Então, nós temos aqui, esse daqui, aqui, no centro do nosso cérebro, no centro da cabeça, na parte inferior, né, do cérebro, tem a epífise, que tem a amígdala, são glândulas importantes. Essas glândulas, elas estão ligadas a esse chakra, que é um chakra principal, coronário. É um chakra que nos liga à espiritualidade. Eu esqueço que minha mão aqui vocês já não estão vendo, então eu tenho que fazer assim. São chakras que nos ligam à espiritualidade, esse daqui. Esse chakra também evolui. Olha, eu estou dando um pulo para frente, hein? Tá? E no futuro, vocês vão falar assim, eu já ouvi em algum lugar isso. Os chakras também evoluem. Com a nossa espiritualidade, com a nossa evolução, esse chakra vai se expandindo, vai se iluminando, vai girando, tá? Maior. A nossa capacidade de ligação com a espiritualidade também aumenta. Tá? Depois tem esse chakra aqui, que é um chakra frontal. Também está ligado a uma glândula do nosso cérebro. Depois tem esse daqui, que é o laríngeo. Está ligado ao timo, tá? Ele pega aqui na frente e atrás, né? Aí nós temos o chakra cardíaco,
que é na altura do nosso tórax, há toda uma ramificação. E esses chakras, eu vou parar por aqui nos chakras, porque aí precisaria de quase uma aula só, ou meia aula. Esses chakras estão ligados aos plexos. Plexos são ramificações nervosas. Então, vocês imaginam, por exemplo, nós temos o nervo vago extremamente importante, e dele diversas ramificações para todos os nossos... E o pessoal de medicina aí, me desculpa se eu atravesso, tá? Estou falando assim de cabeça, sem ter me preparado para falar dos chakras, né? E nem da parte do nosso físico, mas nós temos todos os nossos órgãos inervados. O nosso corpo, ele funciona automaticamente, o coração bate automaticamente, o pulmão sabe que ele precisa respirar, sabe? Os rins, o estômago, o fígado, as demais glândulas, e assim vai. Está tudo enervado ali, né? Então, essas ramificações, elas formam o plexo cardíaco, tem também o plexo gástrico, tá? E todos eles têm as suas ligações com esses centros de força. O centro de força, ele tá assim, na altura do corpo etérico, que é mais ou menos 1 centímetro da superfície, tá? E ele se comunica com plexos. Então, há uma comunicação. E aonde que está o chakra? O chakra está ligado no perispírito. E quem manda a informação para os chakras é o espírito. Tá? Então, está tudo ligado. Então, nós temos esses chakras até a parte inferior, que é o básico. Tem o básico, tem o esplênico, tem o genésico. E cada um tem a sua função. Quanto mais atrasados nós estivermos, nós estamos mais ligados às sensações, aos estímulos sensoriais. Então, os chakras que estão mais envolvidos são os chakras mais ligados à parte material. Por exemplo, o básico, ele está no final, no cóccix, praticamente ali naquela região, ele está ligado, ele é o 8º chakra, vai? Ele está ligado à Terra. A energia da Terra é absorvida por esse chakra básico. Tudo isso, no curso de passes, a gente vai aprofundar, vamos fazer exercícios. As pessoas muito sensualizadas, ainda muito da parte animal, né, que a gente tem, tá? O cara que dá muito valor às sensações, à matéria, ele tem o chakra genésico, que é da sexualidade também, mais desenvolvido. Aquele cara que é mais glutão, tem um chakra do gástrico, tá? Mais desenvolvido. Mas as pessoas que já têm as emoções mais controladas, as pessoas que são mais sensíveis, mais empáticas, menos egoístas, mais amorosas, elas têm os chakras superiores mais envolvidos. E isso, com o tempo, vai acontecendo. Vocês sabiam disso? Tá bom. Ok. Duplo etérico. O duplo etérico é como se fosse uma réplica do corpo físico. Um pouco maior, aí eu já falei, né? Ele é uma emanação do corpo físico. Mas eu acho que é mais complexo do que isso ainda, sabe? O corpo etéreo, ele que abastece o corpo físico da energia vital. A nossa energia vital, e aquela que você absorve também, ela é como que assim, acumulada no duplo, e do duplo dos chakras para os plexos vai para o seu organismo físico, tá? Fonte do ectoplasma é o duplo etérico, fluido utilizado em muitas atividades mediúnicas. Ele interliga o corpo físico ao perispírito através dos chakras e plexos. Fala, Gabi.
Eu queria saber se o quanto o duplo etérico estava ligado aos chakras, mas você acabou de ler. Eu não tinha Então, lido. ele é como se fosse assim, ele ajuda nessa conexão, né? O duplo etérico, ele como tá, ele é o lugar onde o chakra está. Mas quando a gente, por exemplo, desencarna, o duplo etérico faz parte do corpo. Isso era, inclusive, uma discussão teórica, se o duplo etérico pertencia ao perispírito ou ao corpo físico. E o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele comenta sobre isso. O duplo etérico faz parte do corpo físico. E no final, eu estou dizendo aqui na apresentação, ele se desfaz após o desencarne. E é um tempo variável com o tipo de morte. Uma pessoa que morre com muita energia vital, ela demora mais para o desenlace. Do duplo etérico. O desenlace do duplo etérico, não. O desenlace do espírito. Ah, tá. Entendeu? Quanto mais energia vital, vamos supor, uma pessoa que se mata, ela tem energia vital. Tá? Quer dizer, isso é muito variável. Mas até isso pode levar dias até que o duplo etérico se desfaça e os espíritos possam ajudar a fazer o desenlace do espírito. Papel do perispírito na reencarnação. A partir do instante da concepção, o espírito designado para a reencarnação liga-se por um laço fluídico ao corpo físico em formação. Esse laço fluídico vai ser aquele cordão de prata, né? E a gente leva até o Japão ou até Saturno, né? As moléculas do perispírito dão forma e vida às moléculas do corpo físico sob o comando automático do perispírito. Então, agora, gente, eu estou falando em moléculas do perispírito, né? Isso daqui já é um pouquinho mais avançado que muita, embora esteja, acho que na Gênese comenta isso, mas às vezes o pessoal pensa no perispírito como se fosse uma coisa, só um invólucro, nada disso. O perispírito é um corpo mais complexo do que o nosso corpo físico, tá? Ele é formado por células, por átomos, mas não do jeito que a gente conhece um átomo, né? É desta forma que o perispírito serve de intermediário entre espírito e corpo físico. Então, nós estamos encarnados aqui, nossas células, elas estão juntinhas com a célula do perispírito. O perispírito tem um coração, e o nosso coração está batendo lá, e tu fala assim, nossa, eu não li em lugar nenhum, não lembro, mas, e o meu sangue? Será que tem sangue lá? Pensem a respeito disso. Tá? O nosso corpo é uma réplica defeituosa, tá? Do perispírito. Ou parecida. Nesse slide, eu coloco assim, do lado esquerdo, são células do corpo físico. Forma um tecido aqui, pode ser um tecido do rim, do fígado, o órgão que vocês quiserem, da pele, tá? E bem juntinho com essas células do lado esquerdo, bem juntinho, mas eu separei, tem essa laranja. Tá laranja para vocês? Tem essa laranja, que é a célula do corpo físico. Aí vocês expandam esse conhecimento podem extrapolar para o corpo físico inteiro, tá? Vocês podem extrapolar para o corpo mental, para o corpo, para o cérebro. O perispírito tem um cérebro? Tem um cérebro. E é o cérebro do perispírito que está interligado com essa mente espiritual. E em outras
ciências aí espirituais, podemos chamar assim, o espiritismo, o perispírito tem muitos corpos. E para nós não vai ser importante, tá? E até onde eu sei, não é tão detalhado no espiritismo, tá? Então, fiquem, por enquanto, com essa informação que a gente está passando. Aqui está o espírito à direita de vocês, novamente. E ele está revestido dessas células laranjas. E essas células laranjas estão revestidas dessa célula quase branca. Está tudo junto. Eu separei para poder explicar agora isso. Imagine as emoções que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente aquelas emoções mais fortes, tá? A influência que elas têm na célula do perispírito. Eu estou com raiva. Quem é que vai sofrer? Eu estou mandando uma vibração danada para essa célula aqui, que é a laranja. Tá? Essa célula laranja vai começar a vibrar diferentemente. E ela não é a vibração natural dela. Vamos supor que está afetando mais o fígado. Porque esse tipo de vibração que foi gerado por um determinado sentimento, então um determinado sentimento, que pode ser o orgulho, pode ser o ciúme, pode ser a inveja, gerou um tipo de emoção, e essa emoção tem um tipo de vibração, isso faz uma analogia com o que nós falamos da homeopatia, tá? Que é o remédio homeopático, ele tem uma vibração determinada que vai agir em determinado sistema que está precisando daquela dose de vibração, tá? Então, é uma analogia. Eu estou vibrando uma emoção muito ruim, a minha célula do perispírito começa a vibrar diferente, e se essa vibração, sabe, a pessoa que tem uma vibração de raiva contínua, ou está muito triste com alguma coisa, continuamente, vai entrando numa deprê danada, isso daqui vai alterando a célula do perispírito e, automaticamente, com o tempo, vai afetar a célula do corpo físico, aparecendo diversos tipos de doenças. O que ocasionou essa doença? Ela foi assim, se é o termo endógena, sei lá, ela foi causada por um sentimento nosso. Aí o pessoal fala assim, o Edson só fala em reforma íntima. Eu falo por isso, gente. Se a gente quer ser mais feliz, mais saudável, tem que começar por dentro de nós também. Temos que trabalhar isso. Porque os sentimentos negativos, as emoções negativas, vão fazer vibrações negativas em determinadas células, que vão causar doença, que vai aparecer, sei lá, daqui a 3 anos, 4 anos. A pessoa que é muito estressada, a pessoa que é muito ansiosa, precisa trabalhar isso daí. Precisa ter um esforço e uma vontade. E o Espiritismo é legal porque ele esclarece. Eu não estou falando para vocês, sejam bons porque Deus quer, porque Jesus quer. Sabe? Jesus veio mostrar o caminho para a gente. O Espiritismo veio esclarecer. Tá? Então, por que eu devo melhorar o meu sentimento? Porque a minha emoção vai ser melhor. Sabe? Vai ser de mais alegria. Tá? Então, aqui eu novamente, eu estou entrando num terreno de outras aulas, mas eu achei interessante passar para vocês. De fora para dentro, vai. Entrando na aula de medicina psicossomática. De fora para dentro. Eu sou um glutão, eu como demais. O que eu vou afetar primeiro? Gente, eu vou afetar todo o sistema gástrico. Tá? Inicialmente com as células físicas. O exagero. Nossa, é o fígado trabalhando, a vesícula trabalhando, é pâncreas, não sei o quê, e você come muito açúcar e tal. Nós estamos o quê? Afetando o corpo físico, que
vai vibrar por muito tempo numa frequência diferente, que vai passar para as células laranjas. Tá? E aí o perispírito vai ficar doente. Tá? É o cigarro, por exemplo, é a bebida, por exemplo, que está afetando inicialmente as células externas, mas também afetando essa daqui. Quando a gente desencarna, você vai ficar bonitinho com essas células laranjas? Não. No plano espiritual, nós vamos levar esse desequilíbrio, essa doença para o plano espiritual. Então, lá a gente vai tomar consciência de que, puxa vida, eu devia ter me cuidado mais. Então, recomendações, alunos queridos, vigiar seus pensamentos. Tá? Vital. Isso é dia e noite. Ter hábitos saudáveis, inclui alimentação, exercícios físicos, boas leituras. E vai, tem 3 pontinhos aí. Perdoar através da aceitação e da compreensão. Perdoar não é uma ação assim, eu vou perdoar porque Deus quer. Não. O perdão tem palestra inteira sobre perdão. Como a gente, por que que a gente, o que é perdoar, sabe? Tá? A pessoa que não perdoa está presa ao passado e aquelas memórias estão lá fazendo mal, atrapalhando as suas emoções. Praticar conhecer a si mesmo, trabalhar seus sentimentos e fazer uma escola de iniciação espiritual. E essa daqui, esse curso nosso é uma escola de iniciação espiritual. Tá? A prática da caridade e o evangelho no lar. Não vou perguntar quem faz evangelho no lar, né? Então, é bom fazer, tá? Então, entrou por uma orelha, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. Alguém pediu? Alguém levantou a mão? Pode falar? Ninguém? Comentários. Quem quer fazer um resumo? Tem uma pergunta. Posso Uhum. fazer? Aquela situação que o pessoal fala que... Espera um pouquinho, Débora. Pode fazer a pergunta para o Alessandro. Vou perguntar para o Alessandro. Aquela situação que a pessoa está quase dormindo e aí ela não consegue acordar. Tem um nome, isso fugiu agora. Que ela fica... Catarse. Não, catarse. Não, tem um nome, mas não é catarse, é algo parecido com isso. E a pessoa não consegue, ela tem noção que ela está... É a morte, Débora. Ela tem... ela tem noção que ela está dormindo, ela quer acordar e não consegue. Paralisia do sono, acho que esse é o nome. Isso aí acontece muito para quem se projeta, né? Todos nós, à noite... Tem como virar o vídeo um pouquinho para você? Estou aqui. Toda noite, quando a gente dorme, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, tem gente que dorme, o corpo, o perispírito, o espírito fica ali bem próximo do corpo físico, principalmente se comer muito à noite. Mas, normalmente, a gente sai, vai viajar, vai por aí, que a gente não lembra, tá certo? Agora, quando o espírito retorna, muitas vezes, ele demora um pouco realmente para encaixar novamente no corpo físico. E, nesse caso, ele fica parcialmente consciente, mas o corpo não está respondendo ainda. Isso já aconteceu comigo, com a minha filha acontece com frequência, e para quem sai do corpo, sabe como controlar isso, tá certo? Então, isso é normal, a gente quer se mexer, mas não consegue, quer virar e não consegue. Já aconteceu comigo, isso é normal quando o perispírito e o espírito não estão encaixando ainda, mas daqui a pouco encaixa. A minha filha esteve aqui, nós estávamos conversando sobre isso. Ela falou assim: nossa, pai, me aconteceu uma coisa e eu estava sonhando, não sei se é o mesmo fenômeno, né? Ela falou assim: eu estava sonhando e aí eu acordei, eu não queria mais sonhar aquilo, mas aí eu acordado eu continuei sonhando, sabe? Um fenômeno que é muito parecido, deve acontecer de forma muito parecida com aquilo que o Alessandro explicou, está muito ligado ao retorno do perispírito
a pessoa acorda, mas está ainda naquela vida, sabe? Porque você sabe, o sono, não é todo sonho que é um sonho espiritual, mas o sono possibilita isso, né? O espírito se deslocar e ter uma vida espiritual ali. Mas eu entendo que seja dessa forma, viu, Débora? Mas eu não sei o nome disso. Mais alguém? Estou esperando, não? Foi complexo hoje ou não? Complexo não, bastante informação, né? Bastante informação. Aglaé, fala aí, Aglaé. Eu tive a semana passada essa privação do sono aí, foi uma coisa impressionante, viu? Eu não conseguia acordar, um desespero, e eu tinha dormido numa outra cama, a Sônia estava no outro quarto, era um horário de dia, e eu estava na outra cama, no outro quarto, e eu tinha a impressão que ela estava do meu lado, estava me tocando, e eu não conseguia acordar, e chamava ela e não conseguia. Foi uma coisa assim que não tem explicação, mas foi difícil, viu? A gente sente que você está praticamente acordado e não está ao mesmo tempo. É privação do sono, parece uma coisa assim. Isso daí, ele é como se fosse um desdobramento consciente. Entendeu? Coisa que a gente não está acostumado, você estranha. Então, você está consciente, você fala assim, nossa, mas eu estou acordado. O desdobramento, grande parte deles, do espírito, para os médiums, né, ele acontece de forma consciente. Tem médiums de desdobramento, ele consciente, o corpo dele, o espírito, né, sai do corpo e ele parece flutuando. Imagina se ele está tendo algum problema no lado espiritual, que pode ser um pesadelo, ou pode ser um encontro com parentes, ou uma vivência passada, sei lá. Então, ele deve ficar assustado, né? Puxa vida, mas eu estou sonhando, mas eu quero... Aí você quer sair daquilo e não... Viu, Edson? Por isso que eu acho que a importância, antes de dormir, a gente fala a oração, né? Quer dizer, para que quando a gente for dormir, que o nosso espírito seja levado para um lugar bacana, que você possa fazer um curso, possa ouvir uma palestra, possa ter um sono calmo, ajudar alguém. Você lembrou bem. Antes de dormir, a gente deve ter aquele retrospecto do dia, né? Espero que eu tenha feito tudo certo, né? E se eu tiver alguma coisa para melhorar para amanhã, eu vou melhorar. E aí você pede para o seu guia espiritual, a Jesus, para te amparar durante a noite. Eu andei batendo na minha mulher na noite. Assim, você teve um pesadelo, você me deu um tapa. Outro dia eu chutei a parede, quase quebrei o dedo. Umas coisas loucas. Eu tenho que tomar cuidado, né? Bastante, porque eu não posso pisar muito na bola, né? Porque, pela responsabilidade que eu tenho, principalmente no centro, eu tenho que me cuidar bastante. Então, à noite, em função de alguns sonhos assim, eu tenho feito uma prece antes, peço a proteção. Fala, dona Cíntia. Eu vi vocês comentando, e eu acho que eu já tinha até comentado uma vez com a Alessandra e com a Cleide, né, sobre meu esposo. Já é cadeirante há 20 anos, e eu sempre comento com ele. Todos os sonhos, sem exceção, que eu tenho com ele, nunca vi ele cadeirante. Eu só sonho com ele andando. Interessante, né, Cíntia? Nunca no sonho apareceu. E aí eu falei, nossa, que engraçado, né? O perispírito dele está íntegro, então.
tá certo? Então, quer dizer, embora ele tenha sofrido esse desastre aqui, sofreu um desastre, um acidente, né? Perdeu o movimento das pernas, na realidade, quando ele está, o perispírito está liberto do corpo físico, ele está íntegro. É bem provável que seja isso. Outra coisa, lógico, em espiritismo, assim, é difícil qualquer afirmação que a gente fala é assim, né? Eu tinha até conversado com o Alessandro, porque ninguém hoje, a não ser pela sua experiência pessoal, ou muita leitura e tal, a gente imagina. Então, eu acho que essa explicação é plausível, tá? É provável que seja isso. Tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou comentários? Tá. Quem levantou a mão? Aglaê? Quando eu comecei a ler esse capítulo, eu me encantei, porque eu comecei a perceber um significado que, para mim, me trouxe alegria. Eu fiz, em algum momento no passado, né, nessa encarnação, eu fiz um curso de naturopatia, e dentro desse curso nós fizemos estudamos muito as terapias orientais, né, que veio do hinduísmo, também da própria China, então a acupuntura e várias técnicas. E na época, quando eu tinha aquelas informações dos corpos, dessa parte sutil que eles trabalham o tempo todo, né, com isso, buscando o equilíbrio do yang, do yin, eu sentia uma informação fria. Quando hoje, lendo, sabe assim, a ficha começou plim, 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 justificando, e dando para mim, me deu alegria. Hoje até eu estive com o Nirino e a Cleide, e nós conversamos um pouco sobre isso, né? Sobre os chakras, sobre todas essas informações e o psicossomático. Gente, como é gostoso a gente perceber que as informações que a gente vai adquirindo com o tempo, né, elas passam a ter significado. Então, é assim, aquela coisa de valer a pena o conhecimento. Não é o conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento para o autoconhecimento. Obrigado, viu, por ter falado isso. Eu fico muito feliz. Um pouco triste, porque hoje eu caí várias vezes aqui da aula, tive dificuldade para voltar, mas o importante é que agora eu estou conseguindo falar. Tá bom? Muito obrigada por essa experiência. Tá? Comentei com a Cleide outras coisas que depois, com o passar do tempo, eu vou fazendo algumas inserções, né, do significado desse aprendizado que eu estou tendo agora, a felicidade que eu sinto. Ai, que legal. Justifica que eu não sou louca.